No último vídeo, examinamos uma fonte chaveada defeituosa, que não apresentava o fusível queimado, nem tinha capacitores estufados ou deformados, mas apenas um jumper solto. Testamos os componentes suspeitos de terem causado a falha na fonte. Levantamos todo o circuito da fonte, o que levou muito tempo e esforço. Veja a figura. Na folha 1, vemos os circuitos de potência, ou seja, entrada e proteção, e o circuito secundário, onde circulam as grandes correntes da fonte. Os circuitos de fonte de standby e de controle estão representados por blocos funcionais, e seu detalhamento está na folha 2. Vemos nesta fonte a aplicação de vários varistores, protegendo o circuito contra sobretensões simétricas e transversais, antes e depois dos filtros e de forma distribuída, além do termistor NTC, de atenuação da carga dos capacitores grandes C2 e C8, permitindo que a fonte standby seja inicializada através de R46 e 47. No circuito secundário, temos uma série de bobinas e choques de filtragem para as tensões de saída. Nestes circuitos, os componentes danificados são assinalados com seta vermelha. Veja. Vemos ainda que há o condicionamento de sinais AO, circuitos de fonte de standby e de controle, além de troca de sinais entre os dois blocos que vemos na folha 2, a seguir. Aqui vemos os detalhes dos circuitos da fonte standby, incluindo o gerador de PWM. Também temos o circuito de controle, que recebe os sinais de realimentação das tensões de saída e controla a modulação do gerador de PWM e a ventoinha. Aqui encontramos problemas na fonte de standby, que impedem a geração de sinal de chaveamento no oscilador de PWM. Reveja a falha no vídeo 9 do canal. Testamos os diodos de proteção, os capacitores, a ponte retificadora, o termistor, os transformadores T1 e T3. Medimos os resistores de inicialização, todas as demais bobinas e choques, além dos varistores, que não poderiam apresentar curto-circuito. Também testamos os MOSFET de comutação. Deixaremos para consertar esta fonte no próximo vídeo, enquanto aguardamos as peças de reposição. Vamos ver como são testados os componentes de uma fonte, incluindo estes componentes. Os componentes mostrados aqui estão em perfeito estado. O teste em diodo espera encontrar condução na junção PN, no sentido direto e bloqueio da corrente, no sentido reverso. A marca no corpo do diodo geralmente indica o catodo, ou seja, o lado da junção conectado no negativo. Diodos com defeito podem provocar desde instabilidades no funcionamento até a queima do fusível geral, dependendo de sua função no conjunto. Nas pontes retificadoras, não pode haver curto entre nenhum dos seus terminais. Polarização reversa deve apresentar circuito aberto, pois não há condução. Em polarização direta, há uma resistência à corrente, como num diodo. Entre os terminais positivo e negativo, não deve haver condução em nenhum sentido. A mesma coisa entre os terminais de entrada de tensão alternada da ponte. Veja. Polarização reversa e polarização direta. Pontes retificadoras defeituosas apresentam terminais em curto e podem apresentar sinais evidentes de dano, como rachaduras, chamuscados ou pedaços faltando. Danos na ponte retificadora geralmente levam o fusível a se romper. O teste em termistores se limita a medir sua resistência quando em temperatura ambiente, que deve estar dentro do especificado. No caso dos termistores usados em fontes, em torno de 5 ohms, quando em temperatura ambiente. Termistores usados em instrumentos de medição apresentam resistências de alguns quiloohms à temperatura ambiente. Se for um PTC, sua resistência aumenta se a temperatura aumenta, mas a resistência deve diminuir se aquecido o componente, sendo este um NTC, como os usados aqui. Defeitos comuns: pode estar totalmente aberto,
apresentar baixa resistência ou em curto, a temperatura ambiente, o que causa fusão do fusível. Além disso, podem apresentar pontos escuros externamente ou mesmo estarem rachados ou chamuscados. Varistores devem possuir uma resistência alta até seu limite de tensão de ruptura, quando pode entrar em curto. Se estiver em curto ou totalmente aberto, está com defeito. Podem apresentar manchas escuras, sinais de chamuscado ou estarem explodidos ou rachados. Varistores abertos não causam sintomas, mas podem provocar dano em outros componentes, ao se ligar à fonte ou durante sua operação. Varistores em curto podem levar o fusível a se queimar ou provocar outros danos ao circuito, dependendo de sua posição. Testes em capacitores pequenos se limitam em medir sua capacitância e resistência, verificando se não estão completamente rompidos ou em curto-circuito, quando se diz que estão furados. Em capacitores maiores, aplicada a tensão, devem mantê-la e esta vai caindo gradativamente. É aconselhável medir sua capacitância sempre que possível. Testes em capacitores acima de 100 microfarads também devem levar em conta a ESR, ou resistência equivalente série, que, se alta, altera a impedância do dispositivo, interferindo em um circuito sintonizado em que se encontre o capacitor através de medidor próprio. Falhas em capacitores podem fazer com que a fonte entregue tensões alteradas, instáveis, ou podem impedir que liguem ou mesmo provocar a queima do fusível principal. Testes em transistores bipolares devem aferir a integridade das duas junções P-N do componente, como em um diodo. Se temos um transistor NPN, temos a condução de coletor para base e de base para emissor e bloqueio entre emissor e base entre base e coletor. Além disso, não deve haver condução entre coletor e emissor, enquanto não se polarizar a base com tensão positiva em relação ao emissor. Se temos um transistor PNP, temos a condução de emissor para base e de coletor para a base, e bloqueio entre emissor e entre base e coletor. Além disso, não deve haver condução entre emissor e coletor, enquanto não se polarizar a base com tensão negativa em relação ao emissor. Pode-se testar o ganho em transistores, ou seja, a HFE, medição disponível em muitos multímetros digitais. Este deve estar em conformidade com o especificado na folha de dados do componente. Falhas em transistores da fonte podem causar desde instabilidades até a queima do fusível principal, conforme sua função no circuito. Testes em transistores de efeito de campo, ou MOSFET, devem aferir a condutividade entre os terminais dreno-D, de drain, e fonte, ou esse, de source, controlada pela polarização do terminal com porta G, de alta impedância, se o tipo for de canal N ou MOSFET N. Colocando uma tensão positiva na comporta G, em relação à fonte S, temos a condução entre dreno D e fonte S, abrindo o canal de condução, que assim permanece aberto, conduzindo entre o dreno D e a fonte S. Mesmo depois de retirar a tensão positiva da comporta G, em relação à fonte S. Se então colocarmos uma tensão negativa na comporta G, em relação à fonte S, fechamos o canal de condução entre dreno D e fonte S, mesmo depois de retirar esta tensão da comporta. Defeitos nestes componentes geralmente causam o não funcionamento da fonte e geralmente levam o fusível principal a se queimar também. Quando é um MOSFET canal P com tensão positiva na comporta G, em relação à fonte S, temos bloqueio entre fonte e dreno. Se então ligarmos tensão negativa em relação à fonte S, passaremos a ter condução entre fonte e dreno, mesmo retirando tal tensão da comporta G. Entretanto, este tipo de transistor MOSFET não é muito usado em fontes chaveadas e não vamos tratar disso aqui.
Defeitos nos componentes do circuito de controle e na fonte standby envolvem testes de valores em capacitores, resistores, diodos Zener e em circuitos integrados, como controladores de modulação PWM, reguladores de tensão e optoacopladores, além de choques, para correção do fator de potência e dos circuitos de processamento do sinal de realimentação. Testes nestes circuitos, quando possuem componentes S, M, D, devem ser avaliados quanto à viabilidade, como já discutido, por serem muito trabalhosos. Repare os valores fora do padrão comercial em alguns resistores usados nos circuitos osciladores e de controle. Isto demonstra que a calibração destes circuitos é delicada. Assim, a substituição de componentes nesta área é crítica. Fontes que possuam resistores de partida devem ter medido seus valores. Se estes estiverem em aberto, a fonte pode apresentar comportamento intermitente, ou seja, às vezes ligar e às vezes não. Testados os circuitos e componentes, se os problemas persistirem, os testes em indutores é necessário, o que será visto na metodologia proposta em seguida. Testes em indutores de fontes chaveadas, ou seja, transformadores de pulso, chopper, ou transformadores de ferrite, devem levar em conta duas coisas. Primeiro, que estes transformadores ou indutores não operam na frequência da rede de 50 ou 60 Hz, mas em frequências de centenas de kHz. Assim sendo, possuem núcleos de ferrite e enrolamentos, por vezes muito curtos e com poucas espiras, e que apresentam grande reatância indutiva, que é proporcional à frequência aplicada, como vimos no vídeo 5. Aferir se os enrolamentos estão conduzindo e se estão isolados entre si é apenas um bom começo. Isto serve apenas para identificar os terminais ou derivações de cada enrolamento. Estes, individualmente, apresentam pouquíssima resistência devido ao pouco cobre das poucas espiras. Não se pode determinar, apenas com teste de continuidade, se o enrolamento está bem ou em curto-circuito. Devemos aferir se um enrolamento induz no núcleo um campo magnético, que induzirá corrente nas demais espiras do transformador. A princípio, precisamos provocar pulsos em uma das espiras do transformador e verificar se as demais espiras apresentam um pulso em fase ou mesmo defasado em seus terminais, como fizemos no vídeo sobre indutores e transformadores. Mas em transformadores de núcleo laminado, fazer isto é fácil, pois baixas frequências são suficientes. Podemos usar um medidor apropriado para isto: o testador de chopper ou o medidor do fator Q ou fator de qualidade. Este energiza o enrolamento que está sendo medido para aferir se o fluxo magnético do núcleo ressoa de volta. Havendo uma espira em curto no transformador de pulso, a energia magnética é drenada para uma corrente de curto naquele enrolamento e a ressonância cessa. Retiramos o indutor do circuito. Ligamos o medidor num dos enrolamentos. Caso não tenha espiras em curto, inclusive a espira medida, todos os indicadores acenderão indicando boa qualidade. Fechando um curto com uma ferramenta em qualquer dos outros enrolamentos, a leitura diminui ou mesmo todas as luzes se apagam. O teste deve ser repetido em cada uma das espiras e em sentidos opostos. Este teste elimina 90% de todos os problemas em indutores e bobinas em fontes chaveadas. Devemos lembrar que muitos indutores apresentam terminais destinados a blindar os enrolamentos que conduzem pulsos em alta frequência, contra a propagação de interferências eletromagnéticas. Assim, em alguns indutores maiores em fontes chaveadas, há terminais ligados à terra que não vão a outro ponto do circuito. Não se trata de um enrolamento rompido. Além disso, núcleos trincados, quebrados ou deformados alteram as características de um indutor de circuito sintonizado, causando flutuações nas frequências dos osciladores e filtros. Núcleos rachados ou quebrados devem ser substituídos por outros idênticos, inclusive com espaços ou gaps exatamente iguais. Um pouco de teoria. Há um fator adimensional que determina a relação entre a reatância indutiva e a resistência elétrica apresentadas por um indutor. Este é chamado de fator Q, reatância indutiva dividido por resistência, ambos em ohms. Nos transformadores de pulso, com núcleos de ferrite e que trabalham em alta frequência, o fator Q é muito elevado, porque a resistência é muito baixa em poucas espiras, com fios de seção maior.
Ao induzirmos uma corrente em alta frequência, a reatância indutiva é proporcional à frequência e a magnetização do núcleo ainda provoca uma tensão em sentido oposto à variação de corrente, o que eleva muito a reatância indutiva, caso não haja outra bobina acoplada magneticamente a este núcleo que conduza corrente ou que esteja em curto. Os testes mostrados neste vídeo foram executados também nos componentes da fonte que se danificou no último vídeo, mas naqueles que não foram danificados. Nos próximos vídeos, vamos aplicar estas técnicas a casos reais, ver se os testes são conclusivos e se podemos fazer uma fonte chaveada danificada funcionar novamente, além de apresentar o artifício da lâmpada em série em funcionamento. Vamos também apresentar um circuito de potência diferente, um inversor que transforma tensões contínuas em alternadas, usando componentes semelhantes a estes que foram vistos. Será que conseguiremos consertar a fonte danificada no vídeo anterior, agora que destrinchamos seu circuito e testamos seus componentes? Não deixe de dar um like e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo.